Olá, eu me chamo Leonardo Machado, eu sou médico psiquiatra, sou palestrante, nasci em uma família espírita e hoje a gente vai fazer uma interface desse tema tão importante e tão preocupante também, tá? Então aqui hoje eu estou vindo como espírita, né, trazendo um pouco da bagagem que sei, mas também estou vindo muito como médico psiquiatra. E aí eu começo a explicar para vocês o seguinte: é, um médico psiquiatra, antes de ser psiquiatra, é um médico, tá? Então hoje, inclusive na parte inicial da minha fala, nós vamos trazer até muitos conhecimentos mais da medicina, da infectologia, do que da psiquiatria em si. Então, antes da gente fazer psiquiatria, a psiquiatria é como se fosse uma pós-graduação, tá? A gente chama de residência médica. É, depois de ir para a área acadêmica, a gente faz uma medicina geral, né? O curso geral. Estou falando isso só para vocês saberem que estaremos aqui juntando os conhecimentos técnicos da interface, porque é muito importante nesse momento nós nos armarmos, no bom sentido, com conhecimento, e esse conhecimento, de fato, não ser só informação, mas conhecimento. Porque nós temos hoje uma enxurrada de informações, o que é muito bom, mas também tem o seu lado preocupante, porque às vezes gera mais ansiedade, gera mais desconhecimento, e nem toda informação vira um conhecimento consolidado de fato. Então, eu faço essa introdução para poder dizer que nós estaremos fazendo essas falas, né? Medicina psiquiátrica e espiritismo para podermos pensar sobre essa temática tão importante. E nós vamos utilizar alguns slides para poder facilitar, vou trazer para vocês aí alguns estudos, e esses slides, eles vão ficar interagindo, ora vai aparecer o slide, ora vai aparecer a minha fisionomia para vocês, ora eu vou poder escrever nos slides, combinado? Então, vamos utilizar essa dinâmica. Esperamos que possamos ter aí um bom momento, um bom registro de boas reflexões e a gente vai interagir sim com vocês, mas primeiro, como tem uma quantidade de conteúdo que é importante eu passar, diferentemente de outras lives que a gente tenta interagir automaticamente, nós vamos primeiro passar alguns conteúdos e depois, se houver, né, questões, se existirem questões, a gente vai então tentar respondê-las sempre trazendo a visão espírita atrelada, tá bom? Então, vamos lá. E o que é que eu queria, basicamente, primeiro conversar com vocês? Primeiro ponto. Acredito que as duas principais perguntas que eu irei fazer hoje, nessa primeira parte, são essas duas perguntas que eu vou lançar aí. Será que são preciso mesmo medidas preventivas tão intensas aqui no Brasil agora, nesse momento? Será que de fato a gente precisa dessas medidas intensas do ponto de vista preventivo? E uma outra questão que a gente vai querer responder é se como é que o novo coronavírus, né, que gera a gripe chamada Covid-19, ele se tornou uma pandemia, né? Quais são os fatores, digamos assim, que fazem com que ele se torne uma pandemia e uma pandemia preocupante, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista biológico. Então, essas duas perguntas a gente vai tentar embasar, especialmente com conhecimentos técnicos, com conhecimentos médicos, não médicos da psiquiatria, médicos em geral, nesse primeiro momento, para depois a gente entrando na parte da saúde emocional e entrando também na parte do espiritismo. Devo dizer para vocês que eu estou imbuído desses conhecimentos, estudando esses conhecimentos aí já há algum tempo, desde o carnaval, e eu vou explicar para vocês o motivo, tá? E aí eu queria trazer um primeiro estudo, tá? Que é esse estudo aí. É um estudo da revista Science. Então, essa revista Science que eu estou grifando para vocês é uma revista bastante importante, tem um impacto científico muito grande. É muito difícil você conseguir publicar algum artigo nessa revista, e eu estou querendo mostrar esse artigo para vocês. Não precisa saber de inglês, eu vou explicá-los, mas só para vocês verem que nós estamos indo atrás de conhecimento de fato na fonte, tá? E esse artigo ele é recente, ele saiu mais ou menos essa semana, e as pessoas me perguntavam, né, até meus pacientes perguntavam: Léo, como é que esse vírus, que parece não ser letal, ele conseguiu, ou melhor, parece não ser tão letal, né, não ter tanta letalidade quanto outros, como é que ele conseguiu se espalhar e gerar tantos problemas?
E aí é justamente essa questão. Por ser um vírus não tão letal, por gerar uma gripe não tão letal, como, por exemplo, uma infecção por ebola, uma infecção pelo Zika vírus que gera problemas grandes, as pessoas acabam não se protegendo tanto, porque tem poucos sintomas. Eu falava isso. E aí, curioso, o que eu falava do ponto de vista mais teórico, mas sem um embasamento, digamos assim, de alguns artigos. E aí esse artigo sai mostrando que é o seguinte, essas infecções não documentadas, certo? Vou voltar aqui. Essas infecções não documentadas, elas facilitaram a rápida disseminação, né, do novo coronavírus. Por quê? O que é que eles perceberam nesse estudo? Eles pegam justamente com parcerias, né, de Nova York, com o pessoal da China, que é o início, né, da epidemia lá, antes de virar uma pandemia, começou lá uma epidemia. O que tudo indica, realmente começou lá na China, o epicentro. E aí o que é que eles perceberam? Olha, cerca de 80 a 85% dos casos de infecção pelo novo coronavírus são infecções que não ficam notificadas. Por quê? Ou porque são casos leves, como eu coloco aqui, ou então são casos assintomáticos, tá? 80 a 85%. Então, a pessoa tem, por exemplo, um quadro leve, né? Estava no início, ninguém sabia, descrevendo, e ela vai então achando que é uma gripe por influenza, uma gripe comum, e vai e sai. E acaba não sendo notificada, acaba nem procurando. Ou então, casos que eles perceberam, por exemplo, depois que documentaram a infecção, aí você começa a ficar fazendo um monitoramento das pessoas que tiveram contato próximo. E aí fazem muitas vezes exames em alguns países e perceberam que algumas pessoas tinham o coronavírus, estava positivo para o coronavírus, mas não tinham sintomas. Então, nessa perspectiva, é como se a pessoa fosse apenas uma portadora, né? É mais ou menos o que aconteceu com a infecção pelo HIV. Nem todo mundo, não é na mesma hora que a pessoa é infectada pelo HIV e ela vai ter a AIDS, que é a síndrome, que é a doença, a SIDA. Ela vai ter um tempo aí, de um período, em que ela vai ficar assintomática, mas transmitindo. E é justamente esse período mais problemático. Então, 80% das infecções do coronavírus pelo mundo, elas não causam sintomas e é por isso que o problema fica muito mais sutil, muito mais difícil de se combater, e aí faz todo sentido a conclusão do artigo que esses casos, ou seja, os assintomáticos e os leves, é que acabaram facilitando a disseminação e, consequentemente, a pandemia. Então, esse é o primeiro dado. Segundo dado, por que agir logo? Por que agir logo? Então, esse primeiro artigo que eu quis colocar já mostra, olha, agir logo porque é uma infecção que tem pouca letalidade, né, ou melhor, o vírus não é tão letal assim, mas ele é muito contagioso e especialmente é muito traiçoeiro nessa perspectiva de ter casos leves e assintomáticos. E aí a gente tem que ter um outro ponto, e aí vem uma característica, essa curva, por exemplo, esse gráfico, eu acho que eu mandei nesse final de semana para não sei quantas pessoas, várias lideranças espíritas, vários colegas, né? E aí teve um ponto. Nesse primeiro final de semana, eu trabalhei muito com as lideranças, com o movimento espírita, porque eu estava percebendo, né, que as pessoas espíritas, elas não estavam com total dimensão. As pessoas em geral, mas como as pessoas em geral têm muito, digamos assim, muitas fontes, né, de ir atrás, muito noticiário, eu fiquei com muita preocupação com o movimento espírita em si, porque percebi que nem todo mundo estava percebendo a necessidade, de fato, de adotar as medidas que estavam começando a ser propostas pelo ministro da Saúde, o médico Mandetta. Então, esse gráfico eu acho que eu mandei para várias pessoas, tá? E esse gráfico é fundamental para a gente entender que não é alarmismo. Por quê? Porque eu vou tentar explicar, olha só. Nós temos aqui essa curva, tá? Esse eixo, que significaria a quantidade de pessoas que têm a infecção, tá? Em determinado tempo, que aí o tempo é aqui esse outro eixo. Então aqui, pessoas e tempo. E aí nós temos dois comportamentos diferentes. Um comportamento azul,
né, simbolizado por essa curva azul, e outro comportamento simbolizado por essa curva amarela. E aí nós temos esse traçado pontilhado. O que é que significa esse traçado pontilhado? Significa quantas pessoas o hospital pode tratar, tá? E aí é um ponto bem fundamental, a gente poder dizer, não são quantas pessoas apenas com coronavírus, porque as pessoas não param de adoecer com outras coisas. Infarto, AVC, hemodiálise, insuficiência renal, várias doenças, gripe, outras, tuberculose, ou seja, várias outras doenças nós estamos submetidos. As doenças não pararam por causa do coronavírus. Então, quando nós temos aí um tracejado da capacidade de determinado local, determinado país, determinada cidade de atender as pessoas, é em geral. Esse é um ponto fundamental para entender a necessidade de ações, tá? E aí vemos a curva azul. Essa curva azul, o que é que acontece? Muitas pessoas começam a ser infectadas rapidamente. Então, veja, em pouco tempo, o número de pessoas infectadas cresce muito. O que é que acontece? Ultrapassa a capacidade do sistema de saúde daquele local dar conta da assistência à saúde para as pessoas com infecção e para outras pessoas com outras doenças. E aí você tem, de certa forma, um colapso do sistema, e aí você tem um número de óbitos, né, um número de falecimentos ou o número de desencarnações, qualquer nome que a gente queira dar, o fato é que as pessoas acabam não mantendo essa vida, certo? Essa existência. E se a gente for levar... Léo, qual seria um exemplo? Tá? Eu vou dar essa curva seria muito simbólica e simbolizaria muito bem o que a gente está vendo acontecer na Itália. Seria muito simbólico e simbolizaria bem o que está acontecendo na Itália, certo? Por quê? As medidas de prevenção foram muito lentas, houve muita negação, muita ideia de teoria conspiratória, e mesmo tendo talvez um sistema de saúde melhor do que o nosso, demorou a ter uma ação preventiva. E aí houve uma época, amigos, que eu não sei exatamente como é que está a média agora, mas a média de infecção, ou seja, a média de casos novos por dia, foi entre 230 e 290 casos novos. Totalmente diferente dessa outra curva que poderia simbolizar muito bem o que aconteceu no Japão, certo? Opa, vamos ver aqui. O que aconteceu no Japão, tá? Essa outra curva aqui amarela. Eles tiveram medidas mais drásticas de controle de restrições e acabaram tendo uma média de casos novos, 9 casos novos por dia. Então, veja que coisa diferente. Enquanto a Itália, 230 a 290 nessa curva aí, azul, que não é da Itália, não é do Japão, estou pegando apenas exemplos que simbolizariam, que se aplicariam muito bem. Essa curva mais parecida com o do Japão foram 9 casos. É como se fossem 25 vezes a mais. Então não tem sistema de saúde que consiga dar conta. Há um colapso. E por isso que a gente tem que antecipar. Porque se você começa a ter ações, por exemplo, só na semana que vem, você já perdeu muito tempo e você já está começando a fazer ações quando a curva está crescendo muito. Tá? E aí, levando em consideração que muitas pessoas nesse momento, né, estão com infecção, mas não têm o exame positivo porque são casos leves ou assintomáticos, a necessidade de fazermos essas restrições se impõe como um bem coletivo. Tá? É a ciência nos ajudando nessa perspectiva. Essa curva, por exemplo, não é uma curva feita específica para o coronavírus. Ela é uma curva que os epidemiologistas, as pessoas de saúde pública falam muito, é preciso achatar, ou seja, fazer com que essa curva azul não fique, a curva de transmissão do país não fique azul, fique mais amarela, fique mais achatada para que a gente possa dar conta. Então, um ponto importante que eu queria frisar nesse lado aí é que o vírus, ele veio para ficar, tá? Ô, Léo, isso não é alarmismo, não é pessimismo? Será que a gente não pode fazer alguma coisa para o vírus sair? Olha só, é mais ou menos o que aconteceu com a gripe gerada pelo H1N1. Quando eu era estudante de medicina, então a gripe começou antes, né? A pandemia, que foi até mais leve do que agora, ela
foi em 2009, salvo engano, então não era ainda estudante de medicina, mas quando eu entrei na faculdade de medicina, eu atendi casos, né, que eram diagnosticados com H1N1. Então, o vírus ele não sai. Quando ele se instala, quando ele gera a doença, ele não sai. O que é que vai acontecer? A gente vai ter um período em que a gente vai precisar se adaptar, porque nosso corpo vai ganhando imunidade. Então, quando um vírus novo ele aparece, ele vai realmente trazendo muito prejuízo, né? E a gente vai ganhando imunidade, a gente vai tendo uma resistência. A natureza nos dá essa possibilidade. Só que até a gente ganhar resistência, vai havendo uma seleção natural, né? Darwin já mostrava em que as pessoas que têm a maior vulnerabilidade biológica, elas vão acabar perdendo a existência e a gente vai ganhando essa imunidade a partir do tempo. Então, demora um tempo, e são coisas de alguns meses, certo? Coisas de alguns meses em geral. Por isso que se fala, não é um pessimismo, mas é um dado concreto de realidade, em torno, assim, a gente está o pico de casos aqui no Brasil ser mais ou menos em maio, né? Final de abril e maio. Então, se a gente esperar o pico de casos acontecer, a gente já perdeu muito tempo. Por isso que o que a gente pode fazer é diminuir o ritmo de transmissão. O que nós podemos fazer hoje é diminuir o ritmo de transmissão. Estou falando fazer do ponto de vista pragmático, né? Fazer com que a gente diminua esse ritmo, porque o nosso sistema de saúde ele já tem as suas dificuldades, é um sistema estabelecido, tanto o público quanto o particular, mas eles não dão conta se for como a Itália. Tá? E esse é um ponto importante. E aí a gente vai ver um outro dado que eu queria mostrar para vocês. Um outro artigo, tá? Ô, Léo, então o ideal, a melhor medida, não é uma medida pessoal. A melhor medida é a medida que os governantes têm que fazer de restrições de viagens. E aí é interessante que as restrições de viagens, elas são importantes. E aí outro artigo que também saiu na Science, esse aí, e coloca justamente isso. O efeito, né? O efeito das restrições de viagem na velocidade de disseminação, né, do novo coronavírus. O que é que eles viram? Que restrições de viagens, elas têm um impacto, sim, na diminuição da transmissão, na diminuição da pandemia, mas elas têm um impacto apenas modesto se junto delas não houver também restrições comunitárias. Ou seja, se forem as restrições apenas de barreiras entre países ou restrições de viagens, elas têm um impacto na velocidade da pandemia. E aí a gente está falando aqui no Brasil, porque nós somos brasileiros, mas importante, sobretudo com a visão espírita, termos uma visão de coletividade. Não importa só como é que fica o meu país, quando a gente pensa na visão espírita, porque aí nós temos um compromisso maior com o mundo. Nascemos, reencarnamos no Brasil, mas na visão espírita nós somos de fato cidadãos do mundo, quiçá do universo, numa perspectiva mais ampla. Mas vamos pensar no mundo, vamos pensar pelo menos no nosso continente, vamos pensar pelo menos próximo, né? Vamos pensar no nosso vizinho. Isso não vale apenas para, individualmente falando, mas para a coletividade. Então, as medidas de restrição individuais, e foi isso que aconteceu no Japão e outros países asiáticos, tiveram medidas de restrição individuais, e isso sim conseguiu dar uma freada, dar uma brecada na disseminação. Então, queridos amigos, não é alarmismo, tá? Não é um pessimismo, é apenas sendo dado de realidade. E o primeiro ponto que a gente precisa frisar é isso, é um dado de realidade. E aí, ô Léo, por que você está estudando isso desde o Carnaval? Porque, olha só, eu estava com vários compromissos de palestras, mas não só espíritas, mas da minha área profissional médica também, da psiquiatria, algumas palestras acadêmicas também. E no final do mês, por exemplo, eu estaria fazendo uma viagem para a Espanha, né, uma viagem médica, um congresso, na verdade um encontro, um mini simpósio. Esse é muito bom. E meus pais estariam viajando para Londres visitar meu irmão, que mora lá, e os netos dele, né? Os netos deles. Quando eu vi o noticiário, na quarta-feira de cinza de carnaval, né? Eu estava na praia, junto com minha esposa, eu vi o noticiário de que o vírus tinha chegado e que a infecção tinha aumentado muito na Itália. Na verdade, não tinha chegado, tinha aumentado muito o número de casos. E que no Brasil começava a ser os primeiros casos suspeitos, nós
começamos a estudar mais. Lembro que lá no carnaval eu baixei algumas coisas para ler, e aí vi que eu não era um grupo de risco, nem meus filhos eram um grupo de risco, mas meus pais eram um grupo de risco, pela idade e por algumas doenças, e além disso, que eu não queria ser um transmissor, né, da doença. E fora isso, a gente não sabia, a gente não sabe totalmente o comportamento desse vírus ainda, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Eu estou me detendo nas respostas que nós temos já para embasar nossos cuidados. Mas podem ter questões mais complicadas que a gente vai descobrir com o tempo. Então a gente não sabe a que risco eu estava me expondo. E outro ponto, né, vai que a gente vai para lá e não consegue voltar porque tem restrições. Então liguei para os organizadores, naquele mesmo momento, para eles liberarem a vaga, darem para outra pessoa. Eles entenderam, respeitaram, mas falei com meus pais também para eles não irem. Eles ligaram para o meu irmão falou, olha, realmente, eu queria muito que vocês viessem, mas a questão aqui está pior do que vocês pensam aí. Mesmo ele vivendo na Inglaterra, falando Inglaterra porque o Reino Unido está demorando a agir, né? Mas mesmo assim, naquela época já tinha casos, já tinha preocupação na Europa, já tinha aquele noticiário todo. Então, a gente decidiu não ir. E eu comuniquei para algumas pessoas, né? E eu percebi que muitas pessoas falavam, rapaz, será que não é muita precipitação, tal? Mas é porque eu trabalho muito com prevenção, né? O meu doutorado foi uma prevenção em saúde mental. É diferente, é prevenção em saúde mental, mas o princípio de prevenção é o mesmo. Prevenção, nós antecipamos as nossas ações, né? E nós temos muita dificuldade em pensar em prevenção. Nós já pensamos quando a bronca já está instalada, quando o problema já está instalado para poder resolver. E é tanto assim que, por exemplo, 2 livros que eu publiquei, né, mais recentemente, assim, um livro publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, chamado Emoção Preventiva, Gratidão. Lá expressamente eu coloco a necessidade de fazermos prevenção e de pensarmos o espiritismo e o cristianismo preventivamente, não é apenas quando eu adoeço, mas preventivamente. Isso numa esfera macro, imagina nesse ponto de vista mais de biológico. E outro livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, que foi intitulado Vida Saudável e Feliz, né? Evangelho de Jesus e Saúde Mental. E cada capítulo é como se fosse uma cápsula, digamos assim, né? Num sentido figurado, de sugestões, de exemplos reais, de prevenção, né? De pontos que podem ser úteis para a prevenção na saúde mental. E lá no final coloco o que é que cada um eu queria colocar, qual a mensagem final que cada um quer colocar do ponto de vista de prevenção. Então, eu penso muito na lógica de prevenção, tanto no meu estudo acadêmico, quanto também trazendo para alguns livros espíritas. Então, não ficou difícil deduzir, tá? Antecipar. A prevenção você tem que se antecipar. E aí é o lado bom do medo. O medo saudável, ele faz com que a gente tenha precaução, faz com que nós tenhamos prevenção. Então, por isso que a gente vem estudando esse tempo, e aí foi curioso, porque quinta-feira passada, aí eu recebo a ligação da gerente da empresa e falo, olha, doutor, realmente o senhor estava certo, o senhor se antecipou, mas as coisas pioraram muito, nós vamos cancelar o evento, vamos adiar, na verdade, para um segundo semestre, mas aí eles já estavam mais abalizados, assim, falaram, a gente não vai colocar uma data, porque nós não sabemos como é que vão ser as coisas. Então a gente vai adiar, mas não sabe quando. E foi a conduta mais adequada, tá? Sexta-feira, os governantes da Espanha entram e dizem que a Espanha está num estado de calamidade. Aí você pode dizer, foi mediúnico. Tudo bem, do ponto de vista espírita, nós temos a intuição. Mas só dá para ter intuição se nós estamos abertos também do ponto de vista dedutivo. O próprio Albert Einstein dizia, né, olha, eu penso 99 vezes e aí, na última vez, vem a intuição. Então, nós também temos a parcela de responsabilidade diante das nossas atitudes, tá? Diante das nossas decisões, diante das tomadas de decisões que nós realizamos. Então, vamos avançar um pouco e vamos tentar ver os impactos emocionais. Eu separei alguns impactos emocionais. Tem muitos, olha, para vocês verem que tem sido estudado. Peguei aqui o recorte de 3 artigos, só para vocês verem que tem sido estudado o impacto na saúde mental, tem sido visto. E aí o primeiro ponto que eu queria frisar, certamente é esse aqui.
pessoas que já têm diagnósticos prévios. Então, tem um transtorno obsessivo compulsivo, um TOC, tem um transtorno de ansiedade generalizada, tem uma questão de fobia social, tem um transtorno somatoforme, ou seja, somatiza muito, tem mais hipocondria. O que é que a gente tem visto? O que é que eu tenho visto, especialmente nesta semana? Se a pessoa tem um toque de limpeza, esse toque fica muitas vezes mais exacerbado, porque de fato o que está acontecendo? A gente está cheio de informações sobre lavar as mãos, álcool gel, e são informações, digamos assim, legítimas do ponto de vista de serem palpáveis, reais, compartilhadas, não é uma preocupação de uma única pessoa. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, ela se preocupa com muitas coisas, com vários assuntos, se preocupa com quase tudo. Ora, nós também estamos nos preocupando com muitas coisas, né? Com o futuro, com o trabalho, várias questões. Então, também fica mais legitimado aí a preocupação. A pessoa tem uma fobia de avião, olha só, fica mais legitimado o medo, né? A pessoa é mais hipocondríaca, somatiza mais. Aí começa a escutar tanto noticiário de tantos sintomas, começa a sentir os sintomas e, na verdade, não é nem gripe. É a somatização, porque você pode ter sintomas também de cansaço, quando está muito cansado, inclusive, pode até ter sintomas de coriza. Mas aí você tem uma questão que, digamos assim, legitima. Então, o que é que eu escrevi aí? Essas questões reais do hoje, essas questões reais do agora, acabam legitimando as preocupações, esses quadros das pessoas, né? Então, essas questões reais acabam legitimando algumas preocupações, e aí a questão grande que a gente conversou hoje com várias pessoas, vários pacientes, né, nessa semana, na verdade, foi assim: não vamos ficar presos ao conteúdo da preocupação, porque essa preocupação é compartilhada. Vamos ficar presos à intensidade dos sintomas, porque aí a pessoa teve uma crise de pânico, ou seja, a preocupação está tão intensa que ela está ressentindo no corpo. Ela não está conseguindo dormir, não é só um dia, porque também não dormir um dia nesse momento é bastante comum, bastante normal, ou dormir pouco, né? Por exemplo, sábado. Sábado foi um dia crucial, porque então quando eu percebi isso, que o movimento espírita não estava realmente sabendo das situações, eu comecei a fazer posts, e aqueles que me acompanham sabem disso, posts mais até insistentes sobre a necessidade não só de orarmos para, digamos assim, para o vírus ir embora, porque eu sabia que não era uma realidade, mas para podermos agir nesse primeiro momento com ações preventivas. E aí fiz vários posts contando essas histórias, mas eu percebi que eu precisava falar com as lideranças para poder ter ações mais pragmáticas. E aí no sábado nós conversamos, e aí eu estou autorizada a falar, conversamos com a nossa querida Cristina, que é presidente da Federação Espírita de Pernambuco, né? Mandei para várias outras federativas, várias outras lideranças, esses assuntos todos que eu estou falando para vocês previamente, para dar um embasamento técnico para eles, porque não é tão simples, né? E imagine só, a Cristina me falou: Léo, a federação tem mais de 100 anos, nunca diminuiu tantas atividades como eu estava pensando. E aí a gente conversei com ela até meia-noite e meia, explicando tudo. E aí ela no outro dia, então agora eu vou mandar com mais tranquilidade. Mandou o ofício, né, fez um ofício de ações bem pragmáticas. Eu fiquei de fazer uma carta embasando, e fiz isso, embasando o que ela tinha falado, e isso gerou muitas repercussões. Então, nesse dia, por exemplo, no sábado, eu fui dormir 3 horas da manhã, porque depois que eu falei com ela, falei com outro, falei com outro. Então, é natural, né? Um dia, dois, mas a gente vai ver se vai ficando persistente. Então, não é muito conteúdo, né? O que eu tenho conversado com os pacientes é assim: olha, a intensidade, né, a sensação de descontrole, a sensação de paralisia que esses sintomas estão gerando. Curioso é que alguns pacientes com depressão, eu imaginaria, né, eu imaginei que muitos estariam assim mais, digamos, pessimistas com o futuro, mas eu lembro de uma situação em que uma pessoa me falou assim: olha, eu estou tão deprimido, estou tão preso na minha dor que, sinceramente, eu não estou nem me acompanhando as notícias. Então, com esse exemplo da depressão, eu estou dando um exemplo de como é difícil nós prevermos qual é o comportamento das pessoas frente a tragédias, frente a crises. E já falo isso para embasar uma fala posterior que irei conduzir. Hoje mesmo me surpreendi, uma pessoa que eu imaginava que estaria bem mal,
da ansiedade, até talvez de sintomas depressivos, estava super bem e não estava ignorando a realidade, não. Ela estava sabendo das coisas, mas estava bem, estava fazendo o tratamento, seguindo o tratamento médico, psicoterapêutico. Então, não dá para nós prevermos totalmente como é que vai ser o comportamento humano, tá? Outra coisa que eu queria enfatizar. Muitas pessoas acabam, nessas horas assim de surgimento de novas doenças, acabam gerando teorias conspiratórias. A doença foi gerada para isso, para aquilo outro. Esse é um momento para um debate, provavelmente um debate posterior. Mas por que eu digo posterior? Porque esse debate de teoria conspiratória, ele não nos leva a uma ação muito pragmática. Ao contrário, eu vejo na prática as pessoas ficando até mais, digamos assim, descompensadas do ponto de vista dos seus sintomas. Tá? Então, eu coloquei, por exemplo, pacientes que têm um transtorno como esquizofrenia ou transtorno bipolar tipo 1, que é mais grave, que pode ter delírios. Se ele fica escutando tanta teoria conspiratória, fica tão embarcado nisso, né, de que foi uma doença gerada intencionalmente por A, por B. Então, meus amigos, eu sinceramente recomendaria algo mais pragmático, de que deixemos esse tipo de discussão para outro momento, né, para quando sairmos do olho do furacão, para que nós possamos ter ações pragmáticas, porque muitas pessoas ficam realmente muito impactadas e se você não percebeu, nós também, que não temos um diagnóstico de esquizofrenia, também nos impactamos muito com essa teoria, porque isso vai gerando raiva. Né? O que é que uma pessoa com esquizofrenia sente muito? Ela se sente perseguida, sente que estão prejudicando, ela vai ficar o quê? Com raiva, agressiva. Então, se a gente fica alimentando ideias conspiratórias que acabam sendo persecutórias, ou seja, paranoicas, do ponto de vista disso, nós também vamos começar a ficar com muita raiva, e essa raiva que poderia ser útil, né? Produzir algo, começa a ser contraproducente porque nos paralisa. Então, esse é um ponto que eu não posso deixar de tocar, tá? Mas o que é que eu queria enfatizar, independente de nós termos ou não algum diagnóstico psiquiátrico? O medo. É um momento de medo. É um momento de angústia e é importante que a gente não se engane em relação a isso. Por quê? Porque é um momento de incerteza. É um momento de incerteza. A federativa lançou uma nota no domingo de manhã. Eu fiz uma nota para o meu ambiente profissional, conversei nos locais onde estudo, onde dou aula, enfim. Mas hoje a federação precisou lançar uma outra nota frente à evolução dos casos. A gente já conversava isso, eu e a Cristina, de que as coisas poderiam mudar. E aí você tem que ter uma certa agilidade. E elas e parabenizo aí a Federação Espírita Pernambucana, local que possa ser suspeito, porque é um local onde eu estou vinculado ao trabalho, mas pessoas muito sensatas, muito equilibradas, e lançaram outro. E eu falei, olha, Cristina, com certeza, eu vou te dar alguns dados novos, e falei da live, vou falar também alguns dados novos, e faz todo sentido, sim, ser um pouco mais restritivo. Então, nós vemos um momento de incerteza que a gente não sabe o que é que realmente vai ser amanhã. Né? O paciente, doutor, a semana que vem, eu não sei como é que vai ser o meu atendimento semana que vem, porque eu estou atendendo porque, como médico, preciso atender as pessoas que se impactam muito do ponto de vista de saúde mental, entende? Então, nesse sentido, é um grau de incerteza muito grande, e a incerteza muito intensa gera uma repercussão emocional muito grande, especialmente de medo e de ansiedade, que andam muito juntos. Tá? Medo é uma coisa mais específica e ansiedade é uma coisa mais geral. Né? O medo pode ser um medo mais específico, como eu vi algumas pessoas, o apocalipse, ou seja, um medo mais específico de alguma coisa que eles acreditam, ou ansiedade que, olha, eu estou ansioso, eu não sei exatamente o que é que vai vir, porque é a incerteza. E nessa perspectiva, eu falava ontem em outro programa, esse momento de agora se assemelha ao momento de incerteza de guerras. Do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da incerteza que nós estamos passando agora, enquanto humanidade, e especialmente agora enquanto Brasil, ele se assemelha ao momento de uma guerra, de um pós-guerra, da incerteza que domina as pessoas. E não é à toa que no pós-guerra você aumenta muito a quantidade de graus de transtornos, né? de ansiedade, de transtornos depressivos. Olha só, então eu queria enfatizar que tem dois tipos de medo.
um medo que mobiliza, tá? Um medo que mobiliza, estratégias de prevenção e um medo que paralisa ou que é desesperador. Então, esse medo é importante a gente perceber que tem. Por quê? Porque ter um pouquinho de medo faz com que nós nos preparemos, né, ao antecipar alguma ação. Então, um pouco de medo é importante. Agora, quando ele vira ou paralisador ou desesperador, aí você tem reações de pânico, de luta ou de paralisação, né, de luta ou de fuga. E aí, como é que a gente vai saber, Léo, o limite desse medo? A dica que eu digo para vocês é o comportamento que a gente vai estar. Então, por exemplo, ontem eu estava indo indo para a Federal, né, lá no ambulatório, um ambulatório de esquizofrenia precoce, pessoas que estão começando agora o quadro de esquizofrenia. E aí a residente me fala assim, doutor, não precisa vir não, porque nenhum paciente veio, né? Ou seja, ficaram certamente muito ansiosos, ou até um dado de realidade para se proteger, não sei, a gente está entrando em contato para ver como é que estão. E aí, então, eu vou discutir algumas coisas pelo telefone para resolver algumas coisas mais pragmáticas, e aí resolvi ir para um supermercado, compras normais, né, para meus pais, lá para casa, algumas coisas, e me surpreendi com esses dois comportamentos que quero dizer. Um comportamento que denotava uma completa, digamos assim, negação, talvez, né? Ou seja, ou ausência de medo, em que a pessoa, por quê? Porque tinha muito idoso. Se você vê jovens, né, fazendo suas atividades, a gente pode pensar, está pensando só em você mesmo, mas quando você vê um idoso, muito idoso, o supermercado muito mais cheio, e idosos sem se proteger. Então, me lembro que uma passou bem perto de mim, e eu sou uma população de risco para ela, porque eu sou médico, como médico eu me exponho, e eu tive que fazer a proteção para, enfim, protegê-la. E outra, até filha, né? A filha levando a mãe, como se a presença da filha fosse inibir a infecção pelo vírus. Não vai inibir você estar junto, entendeu? Então, nesse momento, é para nós irmos. Vai lá, faz a compra para teu pai, para tua mãe, faz as coisas, sabe? E não vai deixar. Mas mamãe é teimosa. E aí é um ponto que eu queria dizer. Às vezes é mesmo, né? A pessoa que acaba tendo um pouco mais de idade é teimosa. Eu estava vindo aqui para fazer essa gravação e vi vários idosos também. É um local que tem uma quantidade grande de pessoas hoje, muito poucas pessoas, mas tem idosos. E aí você fica se expondo. Eu não sei se estão tendo a know-how, percepção. Então, um pouquinho de medo faz com que a gente tenha uma prevenção, se previna, tá? Agora, no outro oposto, eu fiquei atrás de uma fila e uma jovem, uma mulher, né, encontra duas pessoas fazendo compras de 6 carros grandes, lotados, abarrotados de coisas. Então, era um medo desesperador. Uma ausência de medo seria o 8, e aqui o 80, o excesso de medo, fazendo com que ela não estivesse nem pensando nos outros, porque que eu fiquei pensando, poxa, se todo mundo, porque agora, né, quer dizer, agora vai começar a mudar, mas nesse primeiro momento, o adoecimento veio mais em uma classe média alta, pessoas com maior poder aquisitivo que viajavam. Então, as pessoas que têm menos poder aquisitivo, né, que são mais pobres financeiramente falando, que vão começar a ter doença depois, elas já vão... Como é que vai ser? Né? Eu fiquei pensando, como é que a pessoa que não tem dinheiro para fazer estoque, como é que vai fazer? E por isso que o supermercado estava colocando lá, limitada compra de tais itens, já tem alguns itens faltando, já não tinham, e sem previsão, limitamos para algumas pessoas. Então, esse excesso de medo acaba tornando também comportamentos mais egoísticos. Não vou nem classificar a pessoa como sendo egoísta, mas o medo às vezes deixa a pessoa tão egocentrada, egocêntrica, que acaba também tornando-se egoísta, tá? Sabendo que não precisa, porque a gente vai ter uma quantidade, né, como outros países já mostraram, que não precisa desse desespero, tá? Desse excesso de medo. Então, esses limites do medo são importantes para a gente pensar de um ponto de vista geral, mesmo que não tenhamos algum quadro psiquiátrico. E aí tem a questão da punção de morte. Às vezes você tem transtornos opositores, que é a pessoa que tem várias evidências lá, tem várias evidências, mas parece que nega a evidência, parece que faz apenas de oposição.
E algumas pessoas que têm comportamentos suicidas indiretos. Você já deve ter visto vídeos aí de pessoas acabando contaminando alguns locais, meio que para contaminar as outras pessoas, ou então não se preocupa com a própria, que seriam comportamentos mais homicidas, né, para outras pessoas. E pessoas que não se protegem. Então, essa pulsão de morte fica muito evidente também em alguns comportamentos. E o importante, enquanto espíritas, é entendermos que, olha, eu vou ter a responsabilidade não só pelo que eu fiz, mas também pelo que eu deixei de fazer, né? O corpo, será que eu estou cuidando do meu corpo? Para acontecer um suicídio, não precisa ser um suicídio direto, a pessoa tirar a própria vida. Pode ser esses comportamentos que acabam sendo suicídios indiretos, de exposição ao risco, mesmo sendo um grupo de risco. Então, acaba que não é só um egoísmo, por isso que eu falo que não é fácil classificar como egoísmo, porque às vezes você tem essa pessoa que está com um comportamento suicida indireto, né? Então, assim, queridos amigos, fiquemos atentos, tá? A conversar especialmente com os idosos, né? Para que eles possam se adaptar. E aí vem o ponto, ô Léo, e nós espíritas, como é que a gente pode lidar? Como é que nós podemos lidar com essa pandemia? E aí eu separei alguns pontos. Primeiro ponto, que foi o que eu mais enfatizei, e estou mais enfatizando, a fé raciocinada. O Espiritismo, ele tem essa bênção de nos conclamar não só para uma fé, digamos assim, original, uma fé mais primeira, não primária no sentido de ser menor, mas primeira, uma coisa mais inata, mas ele fala também da fé que anda ao lado da razão, que acredita, mas sabe por que acredita, né? Ela crê, mas sabe por que crê. Essa fé raciocinada, ela nos leva a ter dois comportamentos, né? Você tem na fé raciocinada um componente, digamos assim, didaticamente dividindo, tá? Um componente da fé, mais primeira, que acaba ajudando a ter relativa calma, né? Calma, aí está escrito errado, em momentos de incerteza. Então essa fé mais original, mais primeira, né? mais instintiva, ela é importante para podermos manter uma relativa calma, não entrar no desespero, tá? Ficar com uma certa ansiedade, mas não ficar desesperado. A fé vai ajudar nisso. Agora, a razão, ela vai nos convidar a pegar dados pragmáticos, por exemplo, dados pragmáticos da ciência, médica e sanitarista, para o quê? Para embasar as nossas decisões. Então, alguém me perguntou, Léo, você teve intuição, foram os benfeitores? É bem provável, acredito que sim, até porque como as coisas se desenrolaram, né, depois que passaram algumas mensagens mediúnicas, acho que sim, mas com certeza teve muita dedução, né, raciocínio, pegando isso que eu estou dizendo, dados da ciência, para poder trazer uma conclusão, uma tomada de decisão, tá? Então, o Espiritismo, meus amigos, anda ao lado da ciência. É importante lembrarmos disso nesse momento. A fé vai ajudar muito nesse momento agora que a gente vai vivenciar, mas nesse primeiro momento de também tomada de consciência do problema, para a gente não ficar desesperado, mas a ciência nos ajuda a termos um pragmatismo, né? Então a fé raciocinada. Nesse pragmatismo vem como quase que interligado, como quase que consequência, esse princípio que gosto muito, olha só, curiosamente, a primeira palestra espírita que eu fiz com 17 anos de idade, o tema era Ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Eu me lembro de como hoje, né, dessa primeira palestra, já 17 anos. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. É um preceito lá que Allan Kardec coloca, o quê? Intuído justamente no preceito advindo do pedir e obtereis. Né? Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Ou seja, faze a tua parte. Ele nos conclama, queridos amigos espíritas, a fazer a nossa parte, falando-nos do pragmatismo do agir e não deixar tudo nas mãos de Deus. E esse é um risco, às vezes, que eu vejo, não só nessa pandemia, mas às vezes na vida, deixarmos o religioso, deixar tudo, ou o espiritualista, deixar tudo na mão da providência, da divindade e não ter um pragmatismo que muitas vezes você encontra mais num cientista, numa pessoa ligada a esse aspecto. Tá? Tomar decisões e arcar com o bônus
e o ônus das mesmas envolve esse ajuda-te e o céu te ajudará. Arcarmos com os bônus e os ônus, ou seja, arcarmos com as consequências, sem colocar toda a responsabilidade de nossas decisões nos ombros alheios ou da divindade. Se, por exemplo, a liderança, né, de um grupo espírita, da liderança não está conseguindo perceber o timing, nós também temos a possibilidade de dizer, olha, eu não vou. Né? Por exemplo, como eu fiz, o pessoal da empresa não estava percebendo o risco, eu havia percebido, né? Fiquei pensando, será que eu estou perturbado? Será que isso? E matutando, e cheguei na conclusão. Arquei com as consequências, entende? Sem me colocar na mão de Deus, assim, olha, é culpa de Deus, ou então é culpa da empresa, né? Se acontecer algum risco, é culpa da empresa. A gente pode fazer o mesmo raciocínio para o movimento espírita, para os centros espíritas. Olha, as pessoas são pessoas, né, que estão liderando, os presidentes são seres humanos, eles podem ter as suas demoras, o seu time ser um pouco mais demorado. A gente tem que arcar com as nossas responsabilidades. E acho que ajuda-te, o Senhor te ajudará, nos coloca isso. E aí, essa situação talvez nos esteja colocando à frente desses preceitos que eu estou separando aqui, que são todos preceitos espíritas, porque esse preceito aqui já leva a outro, que é fundamental. Nós temos a liberdade de agir, mas temos também a responsabilidade, né? Eu vi recentemente um vídeo, quer dizer, me contaram hoje um vídeo de um repórter que estava na Itália na época e acharam, não, é alarmismo, é muito pessimismo, e hoje ele fazendo lá uma gravação sobre a Itália devastada em Veneza, sem ninguém na rua, indo na capela, que era em algum local religioso que tinha, que era a capela da peste negra, que o pessoal que sobreviveu colocou. E aí ele lá falando, eu me arrependo, pedindo desculpa para as pessoas. Olha, é verdade, era como se ele brasileiro, né, dando um recado para o brasileiro. Então, nós temos a liberdade de ter um insight real, de aceitar a realidade ou não. Mas também vamos ter a responsabilidade de arcar com nossas consequências. Porque mesmo às vezes sem saber, a gente está colocando os outros em risco, a humanidade em risco. E aí veja que coisa curiosa. Às vezes, pelo excesso de bem, de não, por exemplo, flexibilizar uma reunião pública, né, não torná-la, por exemplo, virtual ou fazer algo do tipo, eu estou colocando várias pessoas em risco, querendo fazer o bem. Não é por mal, não, é querendo fazer o bem. Então, esse ponto eu acho que é fundamental, liberdade e responsabilidade. E aí eu frisei assim, maturidade envolve pedir intuição, que eu coloquei como se fosse o elemento da fé, tá? Mas também decidir, que seria o elemento da razão. Ambas devem andar harmonicamente, sem um peso um contra o outro, e em todos os momentos da vida, mas especialmente nesses momentos de crise e de incertezas. Estamos num momento de crise, queridos amigos. Estamos num momento de incertezas. Não precisamos negar essa realidade, porque é provável que encarnando, né, estando aqui reencarnado, a gente mais ou menos intuísse que fosse passar por isso. Agora é o momento de sabermos como lidar. Não tem como, por exemplo, nós modificarmos toda a realidade, mas podemos agora sim modificar a nossa perspectiva e modificar a nossa conduta. Eu sei que muitos espíritas gostamos de saber o porquê. Então, para poder ir finalizando a minha fala, eu trouxe algumas perspectivas. Por quê? Né? Por qual motivo espiritual tudo isso? Para que tudo isso? Que aprendizados podemos tirar? E aí, primeiro eu vou dizer para vocês, olha, acho que no olho do furacão é muito difícil você ver todos os ângulos da questão. A gente só vai conseguindo entender essas coisas, isso eu digo num processo terapêutico, quando a pessoa passa por algum trauma, por algum problema, por alguma crise existencial, ela só vai conseguir perceber os benefícios que a divindade, né, pode ensiná-lo depois. Ela vai começando a intuir no início, mas no início é a tomada de decisão, é a dor que só sente, a angústia. Então muitas coisas a gente vai ver com o tempo. Mas em relação ao porquê, me permitam compartilhar uma elucubração, né? E aí não foi revelação nenhuma, é Leonardo Machado deduzindo elucubrações, né?
Porque, inclusive, uma das lives que devo fazer ainda, mas estava programado fazer logo no início, era a live sobre, digamos assim, iminências de guerra, né? Ou seja, guerras que estão para acontecer, como a gente começou o ano, guerras para acontecer, literalmente. E aí a pergunta era, será que de fato nós estamos evoluindo? E aí a gente até já promete que vai fazer posteriormente essa live, mas eu acho curioso como, de repente, o ambiente espiritual não vinha bem, meus amigos. No Brasil, no mundo, nós estamos ainda muito polarizados, muito com ódio, e não estamos conseguindo fazer a fala de Gandhi, né? Não precisa seguir todo mundo, a gente pode ter desobediência civil, mas precisa fazer como Gandhi, ter tolerância. E tolerância, mais uma vez, não é eu sou melhor do que você e aí eu tolero a sua imperfeição. Não, não é isso, porque isso é soberba, isso é vaidade. Tolerância é o local do amor, é o amor que chega onde o entendimento não consegue chegar. Eu vejo sempre a tolerância com essa perspectiva. É o amor que chega onde o entendimento não consegue chegar. Então não preciso necessariamente entender totalmente o outro para poder amá-lo. Se eu, mesmo sem entender completamente ele, eu o amo, na verdade eu vou usar de tolerância. Porque eu não sei todas as respostas. Eu não consigo entender tudo. Então a gente estava falando, tem muitos momentos assim tem tido muitas falas muito fortes, muito incisivas, muito duras, que são importantes, mas a gente precisa saber como. Para eu discordar do outro, eu não preciso destruir o outro. Para eu, digamos assim, mudar uma perspectiva, eu não preciso quebrar o outro, porque eu estou fazendo o olho por olho, o dente por dente. Eu fico pensando assim, né, como esse pequeno vírus assim, já está fazendo uma guerra, e aí a consequência, não necessariamente, não é que os espíritos, não é que a própria vibração espiritual, e eu falei isso, olha só, quinta-feira eu vivo falando isso, Deus não precisa de carrascos, Deus não precisa de algozes para fazer a sua lei. Existem vários mecanismos, olha aí uma doença, uma pandemia, um mecanismo para dar um porquê geral, né? Um porquê geral da humanidade, mas cada um vai ter o seu aprendizado. Então, eu queria fazer essa reflexão, né, desse ambiente, embora não estou fechando as questões, nem estou dando especificamente, mas percebo, né, que a divindade, nós acabamos criando um ambiente favorável, né, para as doenças, isso no nível individual como no nível coletivo, pela quantidade de intolerância, de raiva, de ódio. Precisamos de um pouco mais de Jesus, precisamos de um pouco mais de Gandhi, né, nesse momento. Ter a desobediência civil, tudo bem, mas junto com, em momentos que é preciso ter, né, quando as leis são mais tirânicas. Mas precisamos ter também a tolerância. E aí, queridos amigos, a gente vai entrando nesse para quê. Para quê? E esse é um ponto que eu queria falar. Provavelmente para podermos ter resiliência, né? E resiliência, o que é resiliência, queridos amigos? Na física, significa a capacidade que um corpo tem de readquirir suas propriedades anteriores depois que um agente externo cessa a sua ação sobre ele. Tá? E essa ação modificava, suprimia ou acrescentava alguma propriedade. No ser humano, nós não voltamos a ser o que era antes. Tá? Nós sempre temos uma adaptação. Então, a resiliência humana acaba sendo a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. Por que estou dizendo isso? Porque o ponto chave talvez seja assim, resiliência. E para ter resiliência, eu foquei 2 pontos. Um ponto fundamental que acredito ser o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, esse senhor da tela, ele era psiquiatra, psicanalista, de origem judaica, na Segunda Guerra Mundial. Indico bastante, não é um livro espírita, mas indico bastante esse livro aqui, Em Busca de Sentido. É ele escreve, porque ele sobreviveu ao campo de concentração. Então, ele sobrevive e fala bastante sobre o sentido da vida. E ele percebe que as pessoas que tinham um sentido de vida, elas conseguiam sobreviver ao campo de concentração sem tirar a própria vida.
E ele coloca o sentido existencial como sendo o fundamento da sua psicoterapia, como sendo o fundamento da sua abordagem. E falando que o sentido existencial precisa, inclusive, ser alternado. Não dá para ter o mesmo sentido existencial sempre. A gente vai tendo que... a gente tem o sentido que ele chama assim, um meta-sentido, né? Ou o sentido meta-existencial, digamos assim. Ou melhor, o supra-sentido. O meu meta-sentido sou eu que falo, mas ele fala o supra-sentido. Ele coloca que é mais no campo da fé, do porquê o universo existe. Não é bem isso. A gente pode ter isso com o espiritismo, mas cada um tem o seu sentido individual. Agora, médico, estou pegando como um objetivo ajudar as pessoas nessa perspectiva. E a gente precisa mudar um pouco, né? Ele falava isso. Então, o que é que ele dizia? Olha, ao invés de a gente perguntar o que é que a vida quer de mim, né? Ou melhor, o que é que eu quero da vida, por exemplo, essa é uma resposta fácil. Eu queria que meu casamento se realizasse agora, no final de março. Eu queria viajar lá para Barcelona. Era isso que eu queria da vida, para esse mês de março. O que é que eu quero da vida? Eu quero... Minha filha perguntou, até minha filha, eu contei lá o coronavírus, tudo, ela falou, papai, depois de umas horas, ela chegou do nada, depois, papai, e minha festa vai ter? Ou seja, ela está pensando o que é que ela quer da vida. É natural, é o pensamento egocêntrico, egocentrado. Não necessariamente egoísta, tem um sentido pejorativo, mas egocentrado. Agora, para podermos ter resiliência, o Viktor Frankl pediu o contrário. O que é que a vida quer de mim? O que é que a vida quer de nós? O que é que a vida quer da humanidade, colocando essa pandemia surgindo, tá? E aí eu falo colocando no sentido figurado, a vida colocando essa pandemia no nosso caminho. O que é que a vida quer de nós? Primeiro ponto, ou um deles, que eu queria enfatizar, porque isso ajuda, né, quando ele fala assim, o que é que a vida quer de nós, nos leva para o futuro, nos leva, portanto, para o para quê, para a finalidade, e nos leva a uma perspectiva de superação. Então, eu queria lembrar para vocês, essa matéria achei muito interessante do Washington Post, que é o Isaac Newton, que viveu um momento de pandemia, e o que é que ele ficou? Ele ficou trabalhando em casa, e durante esse trabalho em casa ele produziu muito. Beethoven, numa crise pessoal dele, né, de doença, ele conseguiu fazer a Nona Sinfonia, a Missa, outras composições. Verdi, esse aqui, né, Verdi, Beethoven e o Isaac Newton. Ele conseguiu, Verdi, compor uma ópera fantástica no momento de depressão. Então, nós temos um poder criativo, tá? E aí eu queria, dentro dessa perspectiva, gerar essa reflexão de que nós podemos nos superar, tá? Nós podemos nos superar. Talvez um dos aprendizados que essa pandemia possa nos dar é o de que precisamos achar um jeito criativo de nos adaptar às situações da vida e aceitá-las um pouco mais. Essas são falas, não são de nenhum livro, tá? Estou aqui elocubrando e compartilhando com vocês. Aceitar, porque isso nos mostra claramente, enquanto humanidade, nós não somos donos da vida. Enquanto humanidade, nós não controlamos a vida. E essa pandemia, né, o coronavírus, está nos mostrando isso. Os nossos planos, nossos planejamentos individuais, como coletivos, eles estão precisando ser refeitos, tendo que ter ressignificados, replanejados. Para isso eu preciso aceitar, para poder me adaptar. E é muito difícil, queridos amigos, a gente aceitar as coisas da vida. E isso pode ser uma possibilidade, tá? Um outro, talvez, para quê, seja de aprendermos a diminuir um pouco mais o nosso egocentrismo em pensar somente em nossas necessidades. Quando eu pergunto o que é que a vida quer de mim, eu já estou meio que automaticamente saindo desse egocentrismo de apenas pensar no que eu quero para a vida. O meu casamento, o meu seminário, o meu evento que eu programei com tanto carinho, ir para minha palestra, sabe? Sair um pouco dessa visão e perceber, olha, nesse momento a gente precisa olhar para o todo. Não dá para fazer o estoque total de comida, acabar com a comida do supermercado se outras pessoas também têm que comer. Sair do meu egocentrismo. Se eu não sou uma pessoa de risco, eu não sou um grupo de risco, eu posso pensar naqueles que são, nos meus pais,
Como eu vi um pai me dizendo hoje, o filho não queria fazer a gestão, meu filho, pense pelo menos em nós. Se eu sou uma pessoa de risco e mesmo assim me põe no risco, será que o outro, ele quer se colocar no risco? Esses, queridos amigos, são aprendizados que acho que a gente pode começar a fazer já desde hoje, né? E por isso que eu trouxe com mais ênfase. E isso talvez seja até mais interessante ou mais importante do que o porquê que vai vindo. Diante disso, queridos amigos, eu queria dizer para vocês, eu vi aqui, olha, eu estou aqui com o celular e os colegas da FEB TV me passaram muitas questões e mais ou menos como eu imaginava. Eu tinha trazido um conteúdo bem importante e achava que não ia conseguir responder todas as perguntas, até porque a gente só tem mais aí uns 2 ou 3 minutos. E aí a gente propõe, a gente vai ficar fazendo os lives e aí a gente propõe, eu vou pegar essas lives e a gente tem essas perguntas, vocês de repente podem mandar outras também, outras questões, né? As pessoas que são amigas, até alguns já me mandaram, para o meu contato, então, enfim, manda aí nas redes sociais que a gente tenta compartilhar, porque o que é que eu queria falar nesse momento final? Queria falar, meus amigos, que estamos num momento de fato crucial da nossa existência, um momento culminante da nossa existência. Estamos num momento em que somos levados a colocar em prática todas essas doutrinas tão maravilhosas que Deus nos dá. A doutrina espírita para nós espíritas, mas você certamente que está escutando pode ser de outra religião, a tua doutrina, né? A tua religião, a tua filosofia de vida, coisas maravilhosas que tu tens justamente para poderes enfrentar e passar por esse momento, sem uma perspectiva de vale tudo, sem uma perspectiva de sobrevivência por sobrevivência, mas numa perspectiva mais criativa, de pensarmos um pouco mais uns nos outros. Esse é o momento culminante. Esse é um momento muito importante, que não nos pede olharmos apenas para a nossa necessidade, para as nossas questões, os nossos planejamentos, nos pede uma cooperação. Sem ficar julgando que os outros não estão cooperando, fazendo até alertas para que eles façam. Mas o momento é de alerta e não de ficar com intolerâncias ou com agressividade, porque essa fórmula do ódio, ela nos leva a mais ódio. Essa fórmula da beligerância nos leva a mais beligerância. Que nós possamos fazer os apontamentos, fazendo a desobediência civil, ou seja, não seguirmos os líderes que não sabem ser líderes no momento crucial, que seja ele qual for, não seguindo a mesma tendência comportamental de ir para o supermercado fazer compras esbarrotadas, desobedecendo nessa perspectiva, tendo uma conduta moral, tendo uma conduta ética diferente. Esse é um grande convite, penso eu, que a pandemia vai nos dar, que já está nos dando desde hoje, nos adaptar às situações, podemos aceitar mais a nossa fragilidade, podermos aceitar mais as nossas limitações, podermos nos abraçar emocionalmente um pouco mais, porque abraço físico nós já tínhamos. Agora é preciso o abraço emocional. É podermos de fato estarmos juntos, mesmo sem apertar a mão, mas podermos estar percebendo como hoje todos os pacientes nessa semana, eu não apertei a mão de ninguém, né? Coloquei uma certa distância e eles sabendo, doutor, muito obrigado pela atenção. Percebermos que isso não é por desatenção, ao contrário, é porque eu te amo que eu estou te preservando. É porque eu gosto de ti que eu estou te preservando. Essa é uma perspectiva diferente do amor. O amor que sai de um pieguismo e entra num amor mais maduro, que precisa tomar decisões duras em momentos culminantes. Temos certeza, queridos amigos, que esse momento vai ser um momento em que agora a fé vai nos levantar, vai nos convidar a termos mais paciência, a termos mais resignação, a termos sabedoria para as escolhas, a fé de saber aceitar esse momento. Se somos muito inquietos, podermos aquietar um pouco mais os nossos corações. E estaremos juntos. Vários colegas, vários companheiros estarão juntos aí
podendo utilizar mais as redes sociais, podendo virtualmente. Veja que coisa, há poucos dias uma live que fiz, que até convido, foi sobre fake news e cyberbullying, que tem muito a ver agora também fake news, né, nesse momento. A gente pode voltar a falar sobre isso. E eu colocando de peito aberto para vocês que eu próprio reaprendi, né? Eu achava que talvez as redes sociais eram uma coisa meio de distanciamento. E pode ser, como acontece às vezes, mas também pode ser o contrário. Se não fosse a rede social agora, a gente poderia estar muito mais angustiado porque não está indo para a palestra espírita, porque o centro restringiu, mas nós temos agora no virtual uma presença bem real. Veja que paradoxo, veja que ensinamento a gente vai podendo ter e flexibilizando os nossos conceitos, flexibilizando as nossas certezas, não no sentido moral, não no sentido ético, mas no sentido de não ficarmos tão rígidos, não ficarmos tão enrijecidos nos mesmos pensamentos. Por isso, queridos amigos, nos comprometemos a estarmos orando, a termos paciência, a termos resignação, nos comprometamos uns com os outros e nos comprometamos a sairmos um pouco mais diferentes, para que a gente possa crescer e possamos estar juntos em outra perspectiva. Dessa maneira, nós estaremos juntos em outras lives e com certeza nós iremos responder essas e outras perguntas e possamos sinceramente ficar em paz. Que Deus nos abençoe.